Forex. O que é, como funciona e por que negociar? O Forex é o Foreign Exchange Market, que é basicamente o mercado de moedas internacionais. Então, toda vez que a gente negocia moedas internacionais, a gente está fazendo uma negociação de Forex, tá ligado? Seja trocando dólares por reais, reais por euros, euros por libras e etc. Por exemplo, eu tenho algumas notas aqui, ó, de algumas moedas emblemáticas. Eu tenho até nota aqui, ó, da Venezuela, tem nota da Coreia do Norte aqui também, tem nota do Chile, tem algumas moedas temáticas aqui também, como essas moedas aqui, ó, antigas da China. Tem moeda aqui também dos Estados Unidos, ó lá, moeda dos Estados Unidos. Também tem moedas francesas aqui também, entre outras. Até alguns tipos de metais como prata ou ouro, a galera ainda enquadra no Forex, só que eles são considerados metais. Mas enfim, toda vez que a gente negocia uma moeda com a outra, no caso, quando eu gastei reais para comprar essas moedas emblemáticas aqui, eu estava fazendo uma negociação do Forex, tá ligado? Para vocês entenderem melhor como funciona a negociação de Forex na prática, vamos supor que eu quero fazer uma viagem para os Estados Unidos, tá ligado? Quero viajar para os Estados Unidos e etc. Como é que eu faço? Eu só vou lá, aqui no Brasil, pego um avião no aeroporto e vou para os Estados Unidos? Não, não é assim que funciona, até porque a moeda lá nos Estados Unidos não é a mesma moeda do Brasil. Aqui no Brasil a gente tem reais, e lá nos Estados Unidos eles compram tudo em dólar, porque é a moeda oficial do país. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir no aeroporto daqui do Brasil e trocar os meus reais por dólares americanos. E quando eu faço a negociação, eu estou negociando Forex. Então, vamos supor que nesse dia que eu estava indo viajar lá para os Estados Unidos, a cotação do dólar estava a R$ 5. Ou seja, cada dólar valeria R$ 5. E a viagem que eu ia fazer para os Estados Unidos não era uma viagem tão longa. Era uma viagem bem curtinha, eu só ia visitar a família, pá. Pronto. Então eu decidi trocar R$ 1.000 por dólares. No caso, deu US$ 200, porque o preço da cotação do dólar nesse dia estava de R$ 5. E aí eu fui lá, viajei para os Estados Unidos, fiquei lá com a família. E o que é que aconteceu nessa viagem lá dos Estados Unidos? Eu não gastei nada de dinheiro, tá ligado? Tava na casa da família, comi, almocei lá. Toda vez que a gente saía, o pessoal pagava as coisas para mim. E quando eu fui voltar pro Brasil, eu ainda tava com os mesmos US$ 200 que eu tinha comprado para poder fazer a viagem. Tava com a mesma grana. Aí eu chego lá no aeroporto, voltando dos Estados Unidos, eu tenho que fazer o quê? Trocar os meus dólares por reais, porque eu cheguei no Brasil. Vou estar fazendo o que com dólar? Preciso dos meus reais de volta. E quando eu vou dar o dinheiro lá pro cara, para ele me devolver, né, o cambista, para ele me devolver os meus reais, o cara, em vez de me devolver R$ 1.000, ele me devolve R$ 1.100. E eu olho para ele e falo, mano, ó, tem alguma coisa de errado aqui, velho. Tu tá me devolvendo R$ 1.100, tá a mais. Eu só paguei R$ 1.000 nisso aqui. Aí o cara ele me explica o seguinte, ele fala, não, Tony, ó, é o seguinte, nesse período que tu tava lá nos Estados Unidos, o dólar, ele se valorizou 10% em cima do real. Ele se valorizou 10% em cima do real. Então aqueles R$ 1.000 que tu tinha comprado em dólar, agora eles se tornaram R$ 1.100. Ou seja, aconteceu uma negociação de Forex, a moeda teve uma valorização e eu ganhei com essa valorização. E é assim que funciona o mercado Forex, da forma mais simples possível que tenho para mostrar para vocês. Numa viagem, eu troquei os meus reais por dólares, depois o dólar ele tinha se valorizado e eu ganhei R$ 100 com isso. E é assim a forma mais simples de explicar o que é o Forex na prática. Mas como é que a galera ganha muito dinheiro com Forex? Pô, vou ter que estar fazendo viagem direto, indo lá para os Estados Unidos, ficar trocando meu real por dólar, etc. Não, não é bem assim que funciona. E aqui tá mais exemplos para vocês entenderem como funciona a Forex. E eu listei aqui três pilares principais, que é o pilar da volatilidade, alavancagem e conhecimento, para que vocês entendam melhor como funciona. Volatilidade. Volatilidade é a variação do preço de um determinado ativo. No caso, nessa viagem que eu tinha feito hipoteticamente aqui para os Estados Unidos, a volatilidade foi positiva, o dólar se valorizou 10% em cima do real. Então, com essa volatilidade, eu consegui ganhar dinheiro nessa compra de dólares
para ir para os Estados Unidos, tá ligado? E alavancagem. O que é alavancagem? O conceito de alavancagem no mercado é o seguinte: a alavancagem, ela é uma ferramenta que te permite fazer operações acima da sua capacidade. Ou seja, é uma ferramenta que permite você negociar com mais dinheiro do que você teria para negociar. No caso, eu estava com R$ 1.000, mas se eu tivesse feito uma alavancagem aqui, como é que seria? Eu teria pedido, por exemplo, R$ 1.000 aqui, vou pedir R$ 1.000 aqui para meu pai, vou pedir R$ 1.000 aqui para minha avó, vou pedir R$ 1.000 para minha mãe, para minha prima. No final das contas, eu ia estar com R$ 5.000 e daí eu estaria trocando esses R$ 5.000 por US$ 1.000. E nessa valorização de 10% aqui, com a cotação do dólar a R$ 5, eu ganharia R$ 500 e não 100, porque eu estava 5 vezes alavancado, porque eu peguei aquele empréstimo, entre aspas, né? Aquele empréstimo, entre aspas, com a galera lá da minha família. Isso é basicamente o conceito de alavancagem. Outro conceito que você precisa entender sobre Forex é o conhecimento, que é basicamente o desenvolvimento de habilidades fundamentais para negociar no mercado. Ninguém vai chegar no mercado de uma hora para outra e sair negociando, comprando, vendendo, fazendo isso e aquilo. Não, você precisa ter as habilidades corretas, o conhecimento para poder fazer esse tipo de operação. E você que está aqui nesse vídeo está no caminho certo, tá ligado? Você já está buscando conhecimento. Então, se você gosta desse tipo de conhecimento, já curte esse vídeo, comenta o que está achando e se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse. Seguindo aqui, tem um conceito no Forex que é o conceito de corretora. O que é uma corretora no Forex? A corretora é basicamente um intermediário. A corretora liga você ao mercado internacional e proporciona a sua alavancagem. E é nesse sentido que eu falo, não, a gente não fica, quem negocia Forex, né, quem é trader de Forex, não fica viajando o mundo todo, comprando, vendendo a moeda, fazendo as viagens e etc. Não, não é assim que funciona. A gente usa uma corretora. E essa corretora, ela faz essa intermediação da gente com o mercado e ainda proporciona alavancagem. E como é que ela liga a gente ao mercado? Ela liga a gente aos pares de moedas internacionais. No caso aqui está listado o GBP-USD, o Euro-USD e o USD-BRL. O que é isso? GBP é basicamente a moeda da Libra. GBP é a sigla da moeda Libra esterlina e aqui é a moeda em comparação com o dólar, tá ligado? Então é a variação, a volatilidade entre a libra esterlina e o dólar. Eu negocio aqui buscando a valorização ou a desvalorização desse ativo, porque é o seguinte, a volatilidade ela funciona tanto para cima, tanto para baixo. A variação do preço de um ativo, ela varia para cima, tanto para baixo. Tanto que nessa operação aqui, nesse exemplo da viagem, no caso, eu troquei R$ 1.000 por US$ 200 e o dólar se valorizou 10%, poderia ter acontecido o contrário. O dólar poderia ter desvalorizado 10% nesse período e eu teria perdido os R$ 100 que eu tinha comprado em dólares. O cara ia me devolver 900 ao invés de 1.100. Isso pode acontecer. A volatilidade serve tanto para cima, tanto para baixo. E quem opera Forex pode operar tanto para cima ou tanto para baixo. Ligado? Depende da sua posição durante aquela negociação. Mas a corretora, ela intermedia você com esses pares de moeda. A variação entre os pares de moeda, você é ligado a isso aqui, ó, através das corretoras. E a gente interpreta toda essa variação através dos gráficos. A gente utiliza de gráficos para medir essa variação, alguma estratégia que a gente já tem em mente para operar. A gente faz as operações utilizando essas informações que o gráfico passa para a gente, tá ligado? Agora, outro conceito é o conceito da alavancagem que a corretora nos proporciona. E nem eu falei, a corretora, ela basicamente faz o que a minha família aqui na viagem, que eu falei do exemplo da alavancagem, faria. Ela meio que me empresta dinheiro para eu poder comprar mais o ativo, tá ligado? E o limite dessa operação é a minha margem. E o que é esse lance da margem? A margem é quanto eu tenho na corretora. As pessoas às vezes me perguntam muito isso. Pô, como é isso? Se eu operar, se eu tenho R$ 100 aqui na minha corretora, se eu perder 200, vou ficar no negativo, vou ficar no prejuízo, vou ficar devendo a corretora? Não, isso não acontece. Porque se você tem R$ 100, esse é a sua margem, esse é o seu limite. Você só pode perder até R$ 100. A partir do momento que você perdeu os R$ 100 que tem na sua conta está zerada. Você não fica negativo na corretora, tá ligado? Então, o limite das operações e da alavancagem é a sua margem. A corretora ela permite que você negocie muito mais dinheiro que você tem, mas
O risco que você tem é só o dinheiro que você depositou na corretora. E você pode pensar, pô, mas como é que essas corretoras ganham dinheiro, velho? Elas ganham dinheiro quando eu perco, é? Quando eu perco, elas estão ganhando meu dinheiro? Não, não é assim que funciona. As corretoras, elas ganham dinheiro com spread, corretagem ou taxas. O que são isso? Um spread, da forma mais simples possível, é a diferença do seu preço de entrada ao preço que a corretora colocou. Ela coloca uma diferença ali no preço. Por exemplo, vamos supor que eu comprei o dólar a R$ 5, né? A R$ 5. O dólar estava R$ 5, eu fiz uma compra. A corretora, ela vai colocar minha compra um pouquinho acima, vamos supor, a uns R$ 5,01. E esses 1 centavo da diferença é o spread que a corretora ganha em cima daquela negociação. Outra forma de ganhar é a corretagem. O que é corretagem? É basicamente uma taxa de comissão para que você abra uma operação. Ou seja, isso depende de corretora para corretora. Tem corretoras, por exemplo, que se você comprar tanta quantidade de um ativo, no caso, sei lá, GBP/USD, ela vai colocar uma taxa de 0,20 dólares, tá ligado? E isso é a corretagem. E essa taxa aqui embaixo pode ser tanto taxa de saque quanto taxa de transação entre corretoras, entre sua corretora e sua conta bancária. Por exemplo, toda vez que você for sacar o dinheiro que você lucrou da sua corretora, a corretora cobra 0,10% de taxa. E é assim que as corretoras lucram, porque a corretora, o papel dela é ligar você com a liquidez interbancária, que é o dinheiro que está circulando no mercado. A corretora ela não ganha o dinheiro que você coloca lá e você perde e a corretora vai lucrar com isso. Não, se alguma corretora estiver fazendo isso, corre que é furada, tá ligado? As corretoras elas ganham com spread, corretagem ou taxas e outras têm outras formas de lucrar também em cima disso. Seguindo aqui, eu queria dizer para vocês alguns pontos importantes sobre o Forex, aqui onde tem mais informações. O Forex ele é o mercado com maior liquidez no mundo. Ele movimenta cerca de 6 trilhões de dólares por dia. Isso mesmo que você está escutando, meu querido. São 6 trilhões de dólares movimentados por dia. Porque o Forex, como eu falei, é nada mais nada menos que o conjunto da movimentação das moedas de todos os países. Não é só o dólar, não é só o euro, não é só o real. São todas as moedas dos países e esses volumes eles são movimentados principalmente pelas grandes instituições financeiras. Outro ponto importante do Forex é que ele funciona 24 horas por dia e 5 dias por semana, diferente de uma bolsa. Por exemplo, a bolsa brasileira, ela abre de manhã e fecha à noite. O Forex não. Como ele é um mercado internacional, ele não tem hora para abrir nem hora para fechar. Ele funciona 24 horas por dia. Ele só vai fechar lá na sexta-feira e já abre ali do domingo para segunda. O mercado Forex ele já está abrindo, né? Porque para a gente aqui no Brasil, porque como a Ásia abre antes, né? Porque lá amanhece antes, o mercado asiático abre primeiro, então as moedas asiáticas elas já começam a ser negociadas. Outro ponto importante aqui é que o Forex é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o Forex. O que é que eu quero dizer com isso? É o seguinte fato, as pessoas elas vêm negociar Forex, tem muito propaganda de que Forex é para todo mundo e etc, e de fato é para todo mundo. Não existe barreira de entrada para Forex. Apenas você colocando lá o dinheiro na corretora, você já é livre para fazer suas negociações de compra e venda nos ativos. Mas isso não vai garantir que você tenha um resultado bom. Você precisa de conhecimento. Você precisa ter as habilidades necessárias para ganhar dinheiro com isso. Então, se você não tiver disposto ou não for uma capacidade sua de buscar conhecimento para ter melhores resultados nesse mercado, você infelizmente não vai ter os melhores resultados nesse mercado. Você precisa estudar, assim como qualquer outra profissão, porque trading em Forex, em cripto, em índices, em metais, em qualquer coisa, é uma profissão. Você precisa se preparar para fazer aquilo. Não é de uma hora para outra que você só vai abrir uma conta na corretora, sair comprando e vendendo os ativos. Não é assim que funciona. Você precisa de conhecimento. Então, Forex é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o Forex. Outro ponto que eu coloquei aqui super importante é que através do Forex a gente pode aumentar muito o nosso capital com o passar do tempo. E muita gente chega e me pergunta, né? Ó, Tony, dá para ganhar quanto negociando Forex? É quanto que dá para ganhar fazendo isso? Velho, eu falo, o mercado movimenta 6 trilhões por dia. Então, se existe um limite de ganho, são 6 trilhões de dólares por dia, que é aquilo que o mercado movimenta. Mas, obviamente, você não vai chegar lá e vai ganhar 6 trilhões de dólares, tá ligado?
Mas se você quiser um limite de ganho, esse é o limite do mercado. Eu uso o exemplo do HackDoc, que eu já postei aqui, que é um documentário sobre o dia que George Soros quase quebrou o Banco Central da Inglaterra fazendo um day trade. Ele basicamente vendeu a GBP/USD, fez um day trade e lucrou US$ 1 bilhão. Então, de fato, não tem limite para o mercado. O limite quem coloca é você. E, obviamente, você não vai sair do zero para R$ 1.000, ou para 10 mil, ou para 100 mil. Não. Você vai fazendo uma escadinha progressiva, crescendo no mercado. Por isso que eu coloquei, a gente pode aumentar muito o nosso capital, mas com o passar do tempo. Não é uma coisa que é do dia para a noite, é uma coisa que a gente constrói com o passar do tempo, obtendo as habilidades necessárias, seguindo o gerenciamento de risco para fazer as operações com responsabilidade, a gente sim consegue aumentar muito o nosso capital com o passar do tempo. Isso é uma introdução básica ao que é Forex. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica no gostei, comenta o que tu achou desse vídeo e compartilha esse vídeo com os teus amigos, para eles saberem também o que é Forex. Para dar esse exemplozinho aqui de como é que faz para viajar e etc., se inscreve no canal também para ter mais acesso a conteúdos como esse. Eu vou estar trazendo muito mais conteúdos fundamentais e técnicos sobre Forex e negociação. Então se inscreve no canal para dar aquela moral, curte o vídeo, comenta, compartilha e até o próximo vídeo, velho. Falou! Conto com vocês aí, compartilha. Até o próximo.